Uma boa tarde a todos na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade na leitura, finalizando hoje os últimos 11 versículos do último capítulo deste Santo Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Hoje nós vamos ter, apesar de ser só 11 versículos, nós vamos ter 3 novos subtítulos. O primeiro é Jesus e Pedro, o segundo é Jesus e o outro discípulo, e o último é final, a parte final deste evangelho. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 21, verses 15 to 25. Jesus talks to Peter. When they finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." And the third time he said, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time. "Do you love me?" Peter said, "Lord, you know everything. You know that I love you." He said to him, "Feed my sheep." I tell you the truth, when you were younger, you tied your own belt and went where you wanted. But when you are old, you will put out your hands and someone else will tie you and take you where you don't want to go. Jesus said this to show how Peter would die to give glory to God. Then Jesus said to Peter, "Follow me." Peter turned and saw that the follower Jesus loved was walking behind them. This was the follower who had leaned against Jesus at the supper and had said, "Lord, who will turn against you?" When Peter saw him behind them, he asked Jesus, "Lord, what about him?" Jesus answered, "If I want him to live until I come back, that is not your business. You follow me." So a story spread among the followers that this one would not die. But Jesus did not say he would not die. He only said, "If I want him to live until I come back, that is not your business." That follower is the one who is telling these things and who has now written them down. We know that what he says is true. There are many other things Jesus did. If every one of them were written down, I suppose the whole world would not be big enough for all the books that would be written. Agora em português. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor." "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor", respondeu ele. Então Jesus disse, "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela segunda vez, "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu, "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor." E Jesus lhe disse outra vez, "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela terceira vez, "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado 3 vezes, "Você me ama?" E respondeu, "O Senhor sabe de tudo, e sabe que eu o amo, Senhor." E Jesus ordenou, "Tome conta das minhas ovelhas." Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade, : Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, : Venha comigo.
Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e reclinado em seu peito e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Parte final. Ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. E graças a Deus, né, por este santo evangelho, né, escrito pelo apóstolo João, né? Eu acredito que João era se não o mais jovem de todos os discípulos, né? Ele era bem moço, né? Inclusive muito mais novo do que o próprio Senhor Jesus, né? Jesus aqui já com seus 33 anos, mas eu creio que João não tinha nem 20 anos, né? Nós vemos vários cenários nesses últimos 11 versículos, apenas 11 versículos, né? Jesus e Pedro, então aqui, após tudo que aconteceu, as duas aparições, né? Jesus, ele explicou, antes da crucificação, ele explicou tudo para eles, o que iria acontecer, né? Que iria ser daquela forma. Aparece para eles 2 vezes, né? E aqui ele tinha que ter esse achego mais perto aqui com Pedro, né? Porque ele fundou a sua igreja, né? Ele falou: tu és Pedro e sobre essa pedra fundarei a minha igreja, né? Então Pedro, eu penso Pedro sendo um dos mais velhos deles, né? Eu acho que ele era o mais velho, né? Então o Senhor aqui aborda Pedro de uma maneira bem de perto, né? Ele pergunta para Pedro 3 vezes, e cada uma das 3 vezes que Jesus pergunta se Pedro o amava, e o Pedro responde que sim, que ele ama o Senhor, que ele amava o Senhor, o que Jesus diz de volta para ele? Tome conta das minhas ovelhas. Na tradução em inglês aqui, o que diz é feed my lamb. Lamb é ovelha, né? Em inglês pode ser lamb or sheep, que é a tradução para carneiros e ovelhas, né? Então, na tradução em inglês é feed my sheep or feed my lamb. Em português, nessa tradução nos dias de hoje, diz tome conta das minhas ovelhas. E o Senhor, ele toma o tempo, eu fico assim maravilhada quando eu vou lendo a palavra do Senhor, pausadamente, porque é disso que nós precisamos. Quando nós vamos abrir este livro santo, nós temos que ter reverência diante dele. E se você precisa de tomar tempo com isso, tem que tomar o tempo com isso, a leitura tem que ser pausada. E eu percebo que o Senhor aqui, Jesus, tomou o tempo para repetir a mesma pergunta para Pedro por 3 vezes. Por que é que isso ficou aqui? Vocês acham que tem alguma coisa que fica para nós nos dias de hoje, 2024 anos depois de que isso aqui aconteceu? É claro que fica. É claro que fica. Quem é Pedro hoje? Quem é Pedro hoje? Sim, mais diretamente nós podemos dizer que Pedro hoje significa a liderança das igrejas, mas eu vou um pouquinho mais além. Sabe quem que é Pedro hoje? É sim as lideranças das igrejas. Mas quando elas não cumprem o seu papel, Pedro é você e eu, minha irmã, meu irmão. Nós somos Pedro. Nós somos discípulos do Senhor. Entende o que eu estou falando? Então Jesus está todos os dias perguntando para nós: você me ama, Maria? Você me ama, Rosana? Você me ama, João?
Ele está perguntando. Nós vamos responder: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele diz para nós? Sabe o que ele fala para nós? Tome conta das minhas ovelhas. Ou seja, feed my lamb or feed my sheep. Dê de comer às minhas ovelhas. Alimente elas. Tome conta delas, né? Então Jesus tomou o tempo, ele não foi apressado e fez isso por 3 vezes. Aí por último Pedro já estava até aborrecido e triste, né? Porque o Senhor ficava perguntando uma mesma coisa. Aí ele responde: o Senhor sabe de tudo, aqui já no versículo de número 16, né? O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor, então, pela 3ª vez fala: tome conta das minhas ovelhas. No 18, quer dizer, aqui antes de eu passar por 18, que eu ainda quero terminar esse raciocínio aqui. Tomar conta das ovelhas, o que isso significa? Será que a gente pode separar um pouquinho de tempo para pensar nisso? Você que é liderança do círculo de oração, liderança de qualquer departamento, porque infelizmente a casa de Deus ela foi agora subdividida, vamos dizer assim, em departamentos, né? E isso também gera divisão dentro da igreja. E eu creio e acredito que nada disso é invenção de Deus, não é. Mas é a invenção da nossa carne, certo? Mas tudo bem, está funcionando? Is this working for you? Está funcionando para você? Esse amontoeiro de departamento, tá? Então continua. Se era o resultado, se esses resultados que lideranças de igrejas veem quando eles subdividem a igreja toda em departamentos, e para mim, que estou de fora, que mais ou menos eu fico de fora observando, né? E Deus me fez uma pessoa observadora e eu o louvo por isso. É uma misericórdia de Deus sobre a minha pessoa, ele ter me feito observadora. Às vezes o que eu fico vendo do lado de fora, que eu fico tentando ver num panorama geral, parece que o que a igreja virou agora foi um aglomerado de departamentos, sabe? Almas que é bom vindo das drogas, porque as estatísticas, aqui mesmo, pertinho de mim, de onde eu moro aqui no litoral paranaense, Paranaguá é meia hora daqui. Em Paranaguá, as sepulturas não se cansam de abrir para sepultar jovens de 18, de 17, de 16, é quase todos o santo dia. E isso já virou uma normalidade. É uma normalidade, é tanto que as pessoas não querem nem ouvir essas notícias. Do tipo assim, essa foi a escolha da pessoa. Ela teve como escolher, escolheu errado, foi isso que lhe aconteceu. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que esse é o papel da Igreja do Senhor nos dias de hoje? Olhar uma situação como essa e achar que isso é uma normalidade? Que foi a escolha Olha, um menino de 15 a 19, 20, até 22 anos, eu vou dizer assim já, ele ainda não tem maturidade. Ele é uma criança ainda, infelizmente, essa é a grande verdade. E se ele não recebeu estrutura dentro de sua casa, da sua mãe e do seu pai, porque hoje em dia também eu tenho que falar as coisas que Deus coloca no meu coração para mim falar. Hoje em dia o desvio das igrejas foi tão grande que os próprios pais se distanciaram de criar os seus filhos na doutrina da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui doutrina de igreja, não. Presta bem atenção no que eu estou falando. Se as pessoas lessem estes evangelhos, igual eu li aqui o evangelho de João, esmiuçadamente, tentando explicar, tentando esperar de Deus as palavras que ele coloca na minha boca, se as pessoas tivessem, a mãe e o pai, os pais estivessem acobertando seus filhos de oração diariamente, nós não veríamos essas estatísticas que nós vemos em cidades grandes, nem tão grande assim, certo? Então, acontece que as doutrinas dentro das igrejas,
elas se distanciaram dos santos evangelhos. O apóstolo Paulo ele vai abordar isso de uma maneira detalhada. Nós vamos ter condições de ler e aprender com ele, que ele fala sobre doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Eu vou chegar nestas cartas. Eu vou fazer a leitura delas. Porque o que é que nos sinaliza que nós estamos fazendo o que é correto, como liderança ou como representantes das coisas do Senhor Jesus Cristo? Qual seria o sinal de que nós estamos fazendo corretamente? Seriam almas sendo libertas das mentiras do diabo, de alguém que veio e disse, olha, você vai ganhar a sua vida fácil se você vender essa droguinha ali na esquina. Se uma mãe, se um pai bem ensina o seu filho, a sua filha, se aquela criança cresce todo santo dia com a mamãe e o papai explicando, tome cuidado, o diabo não brinca de ser diabo e ele precisa de um corpo e de uma boca para te atingir. Tome cuidado com os amiguinhos, entre aspas, na escola. Acha que a criança não estaria de sobreaviso? Que o adolescente não estaria de sobreaviso? Eu fui avisada e eu não caí. Entendeu? E eu não era crente ainda. Eu me converti, graças a Deus, o Senhor me fisgou, né? Desde os 6 anos de idade. O Senhor já me atraiu com a sua misericórdia, né? Aos 10 anos de idade, eu fui na igreja Nova Aliança com os meus tios, né? Meus preciosos tios, meu tio Lauro, minha tia Carmen, nós fomos visitá-los e eu fui na igreja e ali naquele culto, o pregador foi um menino pequeno, acho que não tinha nem 8 anos. Ele subiu num banquinho, eles tiveram que colocar ele num banquinho para ele alcançar a altura do púlpito e aquela criança pregava em gritos. Aquilo nunca saiu da minha mente, do meu coração. Então, nós vemos aqui que nós temos que parar para pensar, tem havido falha? Tem havido falha? E o Senhor está perguntando, minha irmã, meu irmão, meu amigo que me escuta, o Senhor está perguntando, Pedro, tu me amas? O Senhor está te perguntando, Maria, tu me amas? Rosana, tu me amas? João, quem quer que seja o nome, tu me amas? Qual que é a tua resposta? E qualquer que seja a tua resposta, você vai dizer, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Então, tome conta das minhas ovelhas. Sabe quem são essas ovelhas aqui para começar, para início de conversa? Essas ovelhas são os teus filhos. São as tuas filhas, os teus sobrinhos, as tuas sobrinhas, os teus netos, as tuas netas. Se você faz parte do círculo de oração, mas a tua família, os teus familiares estão perecendo e quem sabe morrendo e indo para o inferno, você não está fazendo a tua parte. Você está falhando com a tua parte. Porque primeiro são os domésticos da fé, entendeu? São os domésticos da fé. Se a tua vida, que você diz que é uma vida de cristão, não está impactando a vida da tua filha, do teu filho, você não está vendo os frutos de Deus na vida deles, você está falhando. Está falhando vergonhosamente. Porque não foi à toa que o Senhor deixou isso aqui escrito, que ele tirou o tempo para encostar o Pedro na parede por 3 vezes. E ele não muda a sua resposta, ele não muda a maneira de responder ao Pedro. Então você está me dizendo que você me ama? Então tome conta das minhas ovelhas. Sabe de uma coisa? Isso tudo vai ser requerido. E quanto mais alto o teu cargo, quanto mais alto o teu posto que você ocupa na casa de Deus, mais vai ser requerido das tuas mãos, certo? E isso será requerido de todos nós, em um nível de ovelha mesmo. Por que é que você acha que Deus me inquieta para estar fazendo essas leituras? Por que é que você acha que Deus me inquieta para tentar chamar a atenção de um povo que é chamado pelo nome de Jesus Cristo?
chamar a atenção e dizer, volte às palavras dele. Você serve a Jesus? Jesus é o teu mestre? Qual é o propósito da sua vida na terra? É servir ao Senhor? Então tome conta de suas ovelhas. Tome conta de suas ovelhas. Seja um canal de bênção na vida do teu próximo. Seja um canal de bênção para ver a vida do teu próximo se achegando mais aos pés do Senhor e não se afastando. E não se afastando. O dia que nós entrarmos na eternidade, Deus não irá te perguntar o que você fez do cargo que você tinha na igreja. Não vai ser isso que ele vai te perguntar. Sabe? O balanço geral, sabe aquele balanço geral que as empresas fazem mensalmente? Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que rendeu? Esse balanço geral na matemática do Pai, lá em cima, do nosso Pai Celestial, vai ser completamente diferente de tudo que nós estamos tentando transformar a casa de Deus para ser. Vai ser completamente diferente, sabe? E eu entendo da parte do Senhor que quando for feito aquele ajuste de conta, né, onde Jesus irá voltar e, como um juiz, e vai separar um grupo da esquerda e o outro para a direita, isso está no Evangelho de Mateus, né, e isso está escrito com todas as letras, né. Essa situação, minhas irmãs e meus irmãos que me ouvem, preste atenção, essa situação vai ser feita publicamente diante de todas as almas que um dia vieram a existir na face da terra. Então, aquela chamada para o repouso daquele grupo que fez com sinceridade, derramando lágrimas, se negando, porque sim, nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia. Vai ler lá para ver se não é isso que diz. A cada dia, são todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Esse grupo que fez isso, essa chamada para o descanso, onde Cristo vai falar, vinde benditos de meu Pai, isso vai ser feito publicamente para que todas as almas que chegaram a nascer, que Deus permitiu que fossem concebidas e nascessem, todos vão ver. Só que tem um problema. O outro grupo que vai receber a condenação, onde da boca de Cristo irão ouvir malditos, malditos, também vão ser vistos por todos, vai ser público. Ou será que a gente pensa que lá na hora da condenação, o Senhor, para não envergonhar, vai chamar aqui numa salinha do lado e falar, ó, espera vocês todos aí um pouquinho que eu vou chamar esse grupo para cá? Não, 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 não. Todos os ouvidos e todos os olhos irão ver, a vergonha vai ser muito grande. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me pelo, sabe por quê? Porque eu também incorro neste perigo, se eu não tomar a minha cruz a cada dia é necessário nós negarmos essa concupiscência carnal que está encalacrada em cada um de nós. E não venha querer me dizer que não está em você, não. Olha, eu já vivi bastante tempo, viu? São 6 décadas, estou indo para os meus 62 anos, 46 de fé, pela misericórdia de Deus. E não foram poucas as minhas batalhas contra esta naturezinha, esse DNA de Satanás que ele mesclou na nossa natureza por nossa própria permissão. Adão e Eva foi quem abriu esta porta para esta situação. Mas se fosse eu, você ou qualquer Adão lá, o Adão também consentiu, né? Quer dizer que ele pecou igual. Nós teríamos feito a mesma escolha e nós estamos fazendo essa escolha. É isso que nós não entendemos. Quando existe uma permissão da nossa parte em fazer da casa de Deus comércio, empresa, vender isso, vender aquilo, vender curso de teologia, essa é a natureza carnal, é a concupiscência da carne.
Onde ficam os jovens que estão morrendo diariamente no tráfico de drogas? Quem está indo lá atrás deles? Quem está indo lá para pegar eles e falar, ó, nós vamos te levar para uma casa de recuperação? Entendeu? Porque isso requer tratamentos médicos, requer. Mas a igreja vai gastar o dinheiro dela, todo o tanto de dinheiro que entra de dízimos, de ofertas e de campanhas, ela vai pegar e vai gastar ali o dinheirinho para internar um pobrezinho de 15, 16, 18 ou 20 anos, vai botar lá na clínica, vai ter que pagar um pouquinho por mês, a igreja vai fazer isso? Meu Deus, que absurdo! Como que nós vamos pegar dos nossos thousands, ó, $1.000, ou não sei quantos reais que ganha mensalmente uma igreja? Não tenho a mínima ideia e não quero nem saber. Sabe por quê? Porque isso não é o meu departamento. O meu departamento é tentar abrir os olhos, porque isso é o que Deus tem posto nas minhas mãos para mim fazer. O que você vai fazer disso não é da minha conta. Isso aqui, ó. Jesus vai chegar nessa parte aqui. Ele vira aqui para Pedro. Eu vou chegar, vou continuar aqui com a leitura. É que eu não sei por que Deus me insiste a frisar certas coisas, a bater em certas teclas. É necessário que a igreja do Senhor acorde. Acorde enquanto é tempo. Ainda há tempo. Sabe por que ainda há tempo? Teu coração ainda bate. Você ainda acorda de manhã. Você ainda está respirando. Respira assim, ó. Inala o ar, solta. Você está respirando. Você acordou hoje. Então tem tempo para você. E ele também ainda não voltou na sua segunda vinda. Olha, minha irmã, meu irmão, você que me ouve, só tem 2 vindas de Cristo, viu? A primeira ele já veio. Vai ter só mais uma. Esse negócio das igrejas inventar aí que segunda vinda vai ser dividida em 2 vezes, isso é bacatela. Isso não é verdadeiro, ok? Quando nós falamos em vindas, vindas é vir. Ninguém para no meio do caminho e volta para terminar de vir uma segunda vez. Sabe? Isso faz parte de você conhecer a linguagem. Você conhece a língua portuguesa corretamente? Existem apenas 2 vindas de Cristo. Se ele vier pela segunda vez, ele já está vindo como juiz. Vai ser aquela separação que nós vemos no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então eu vou dar continuidade aqui, porque senão eu não termino esses apenas 11 versículos, né? Então o Senhor termina o versículo 17 ali falando, tome conta das minhas ovelhas. A palavra para você hoje, liderança de igreja, tome conta das ovelhas. Tome conta das ovelhas, porque será requerido. Essa é a palavra para mim, mesmo como ovelha hoje. Para você também como ovelha. Ovelha também toma conta de ovelha. Sabe? Se você puder fazer, faça. Você tem que fazer. Aí no 18 o Senhor entra aqui e fala para Pedro, quando você era jovem ou quando você era moço, você se aprontava e ia para onde você queria. Mas eu te afirmo que isso é verdade. Quando você ficar velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las. E o levará para onde você não quiser ir. Isso na vida normal também ocorre, né? Isso a gente vê time and time again, né? Eu observei isso muito com a vida da minha sogra, a vida da minha mãe, quando elas declinaram mesmo fisicamente, né? Porque os anos chegaram, 80 anos, 90 anos, a pessoa perde até a habilidade de andar, né? Então, ali a vida da pessoa é completamente controlada pelos outros, entende? Então, o Senhor dá esse exemplo aqui para Pedro, e no versículo 19, ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então aqui, o Pedro, ele até viveu, até ficar bem mais idoso e tudo, mas ele também morreu, né? Ele foi morto, foi crucificado, né? Os historiadores dizem que foi crucificado de ponta cabeça, né? Com a cabeça para baixo. E aí o Jesus disse a Pedro, venha comigo. Quer dizer, o resumo ali, quase que o desfecho, o final daquela conversa, tem outra tradução que fala, vem e segue-me. Vem e segue-me, quer dizer, aconteça o que acontecer, continua me seguindo, né? Daí no 20 aqui o Pedro vira para trás e vê que o discípulo que Jesus amava, isso aqui nós sabemos que está se referindo a João, né?
Até agora eu nunca não entendi direito por que é que João fala de si próprio dessa forma, mas eu entendo que ele sabia que Jesus amava ele sabia desse amor, né? Porque ele também amava o Senhor, né? Então ele não queria colocar ali o nome dele, né? Acho que até por uma questão talvez de humildade, ele não quis pôr o nome dele ali, né? Então ele ficava até um passo atrás, veja o respeito. Veja o respeito que João, como um rapaz, teve ali pela conversa do mestre com Pedro. Ele ficou um pouquinho para trás, falou, de repente o senhor quer ter aí uma conversa um pouquinho mais próxima com Pedro, né? Eu vou ficar para trás aqui mesmo, né? Até nisso nós aprendemos, não aprendemos? Aí então o senhor continua que este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar. Então aqui está falando daquela cena do último jantar deles, né? Quando João reclina a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta, querendo saber quem que era o traidor, né? Então, quando Pedro viu o discípulo, ele perguntou para. Aí o Pedro já ficou curioso acerca da vida dos outros aqui, né? Do João. Ele já não estava contente que Jesus estava ali falando só com ele e o João estava para trás lá, não estava nem junto, né? O que é que o senhor diz a respeito desse aqui? Ainda fala desse aqui, né? Que eu acho um pouco meio desrespeitoso isso aqui, né? A gente não pode ficar falando desse aqui. A pessoa não tem nome, né? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Na tradução na linguagem de hoje é bem isso que fala. O que é que você tem com isso? Venha comigo, ou seja, vem e segue-me, né? Na outra tradução fala, né? Na outra tradução fala, vem e segue-me. Então, daí no 23, então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Aqui fala João falando dele mesmo, né? Que ele não iria morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse, se eu quiser que ele vive até que eu volte. O que é que você tem com isso? Olha, isso aqui é uma frase apenas, mas daria para falar tanto, mas daria para falar tanto. Nós poderíamos falar horas aqui a respeito disso. Horas. Você vai dizer para mim que não é natureza carnal nós ficarmos preocupados se Deus está abençoando esse aqui mais do que eu? Se Deus está abençoando o ministério de tal denominação mais do que o nosso? Isso não é carnal? Isso não é natureza carnal? Nós não deveríamos estar interessados na prosperidade da casa de Deus, de todas as denominações? Porque esse negócio de denominação é coisa humana, minha irmã, meu irmão, meu amigo que me escuta. Eu sei que é necessário, não me entenda mal, por favor. É necessário que hajam isso, porque tem que ter um certo controle, aquela coisa burocrática, aqueles estatutos, as regras e normas que devem ser seguidas diante da cidade, diante das prefeituras e coisas parecidas. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo tudo isso. Mas essa competiçãozinha barata e carnal, você vai dizer para mim que isso não faz parte do DNA do diabo? Claro que faz. Se você vê um ministério se levantando e Deus abençoando e fazendo milagres lá, nós aqui de uma outra denominação vamos ficar agora com os cotovelos ardendo? Por quê? Não era para ficar feliz que tem vida sendo curada, que tem almas sendo salvas? Não é isso? Então, quando eu paro para pensar nesse tipo de coisa, que eu vejo o tanto que a gente escorregou. Entendeu como é que é? A gente escorregou. Porque o que acontece? Nesse caminho, no caminho da salvação, quando você para, você na verdade você não parou. Você já está retrocedendo, certo? Você já está retrocedendo. Porque a nossa maior briga é contra essa natureza. É contra esta natureza, esse DNA do inimigo de Deus que foi mesclado em nós. Ele foi mesclado em nós. Quer você aceite ou você queira negar. Nós carregamos um DNA do inimigo de Deus que se tornou nosso inimigo por nossa própria escolha. Só que hoje você, minha irmã, meu irmão e meu amigo que me escuta, nós temos um exemplar
da santa palavra de Deus em mãos. Eu duvido que qualquer pessoa que está me ouvindo agora nesse áudio não tenha um exemplar da Bíblia na sua casa. Pode ser que está lá cheio de pola na tua estante, né? E tem mais, sabe o que mais? No teu celular, você pode também ter a Bíblia aí, ó. Você pode abrir a Bíblia Sagrada em muitas versões. Na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na linguagem de 100 anos atrás, em inglês, em português, em todas as línguas. Quer dizer que hoje nós estamos inexcusáveis. Não existe desculpa para nenhuma alma aparecer diante de Deus com a cabecinha baixa e envergonhado, dizendo: ai, eu não consegui por causa disso. Para que não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. A tua preguiça, a nossa preguiça pode nos trazer condenação. Condenação eterna. Eterna. É sério, minhas irmãs e meus irmãos. E por que é que nós temos que trazer isso à seriedade do assunto? Porque os anos estão passando muito rápido e coisas acontecem nessa terra, coisas terríveis estão acontecendo nessa terra. Já não tem mais tanto tempo assim, quanto as pessoas pensam que tem, certo? Sem dizer do fato que ninguém sabe quando que o coraçãozinho vai parar, né? Ninguém tem ideia de quando o seu coração vai parar. Você sabe quando que o teu coração vai parar? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Então aqui nós vamos aqui para a parte final, porque eu não gosto de fazer áudios longos. No entanto, quando Deus coloca no meu coração para me falar determinadas coisas, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque esta é a missão que Deus tem posto nas minhas mãos. Sabe? Ele fez tanto por mim a minha vida inteira. Desde quando eu fui concebida, Deus me protege. Deus me guardou no ventre da minha mãe. E Deus me favoreceu em todas as etapas e fases da minha vida. A única coisa que eu posso fazer em agradecimento e com muito amor é tentar esclarecer as pessoas com relação à santa palavra dele, ao santo evangelho, que são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós não habitarmos em suas palavras, nós iremos perecer. Nós iremos perecer. São as palavras dele que nos trazem vida. Certo? Então aqui na parte final, agora é apenas o último versículo, de número 25. O João fala assim: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem todo mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então isso é para nós termos uma ideia mínima até, do que foi, né, que Jesus fez, do que foi que ele fez, né? Então nós não podemos ficar alheios às palavras de Jesus, sabe? São valiosas as pregações no Velho Testamento? São, mas o sangue da nova aliança é o que salva, é o que nos leva, é o que nos isenta, é o que nos limpa dos nossos pecados, que são cometidos nessa natureza que foi mesclada com o DNA do inimigo de Deus. Então, no Velho Testamento, se você ouviu uma pregação, glória a Deus, o Senhor livrou o seu povo. Jesus Cristo, ele precisava de uma linhagem para ele poder nascer, né? Então Deus preservou uma linhagem. É por isso que nós vemos no Velho Testamento Deus protegendo o seu povo, né? Mas acontece que lá no Velho Testamento nós também vemos esse povo virando as costas para Deus. Virando as costas para Deus. Se você for ler na época de Jeremias, na época de Isaías, nós temos que ser leitor da palavra do Senhor. Você quer pregar ou quer ouvir pregações do Velho Testamento? Leia direitinho lá. E veja que esse mesmo povo virou as costas para Deus muitas vezes. E que Deus teve vontade de destruí-los por muitas vezes. Entende? Então, Deus revelou aos profetas, sim, Isaías, Jeremias, os profetas menores, tudo. Mas no tempo apontado por Deus, ele enviou o seu filho. O seu filho. E sabe o que esse povo de Deus fez com ele? Você sabe, né? Você sabe. Era o povo de Deus. O Israel de Deus.
o Israel de Deus, pregou ele numa cruz. Você vai querer ir contra isso? Isso é história. Contra fato não existem argumentos. Você não pode argumentar os fatos. Uma coisa que ficou registrada na história como um fato, aconteceu. O povo de Deus, o Israelzinho de Deus, colocou ele numa cruz, pregou ele lá e teve que ser destruído nos anos 70. Faça pesquisa no Google que você vai entender tudo direitinho. Então, sabe o que eu faço, minhas irmãs e meus irmãos e meus amigos que me ouvem? Eu me agarro nas palavras de Jesus. Eu me agarro nas palavras dele. Sabe o que ele fala aqui para mim? Não se preocupe o que eu vou fazer com A, com B ou com C. O que é que você tem com isso, Rosana? Você não tem nada a ver com isso. E eu não tenho mesmo. Eu não tenho nada a ver com o que Deus vai fazer com a tua vida, minha irmã, meu irmão e meu amigo que me ouve. Mas o meu desejo para a minha vida, em primeiro lugar, porque, olha, outra coisa que nós temos que entender. Pensa nisso junto comigo aqui. Para cada ser humano, Deus deu um cérebro, tá? Um par de orelhas, uma boca, um par de olhos, certo? E Deus te deu uma capacidade maravilhosa. Olha, é um negócio assim que a gente fica de queixo caído, de analisar as coisas, de pesar as coisas na balança. Você olha numa coisa e olha na outra e compara, certo? E você também pode provar. Deus te deu o poder da escolha. Você vai lá e, olha, eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou fazer isso aqui desse jeito, certo? Aí você vai colher as consequências daquela decisão que você tomou. Então, muitas vezes, no decorrer toda a nossa vida, a gente toma a decisão errada. Meu Deus, quantas? E o que acontece? As consequências vêm. Então, mas tudo isso é maravilhoso, tudo isso vem de Deus para nós. Vem de Deus para nós. Então, nisso. Mas Deus, ele vai requerer de você apenas a tua vida. As tuas escolhas, certo? Então, é uma coisa que eu tenho também observado, é isso, que as pessoas ficam se ocupando do que os outros estão escolhendo, ou daquilo que os outros estão fazendo. Peraí, respira e entenda uma coisa. Deus vai pedir conta da tua vida para ele só. Não vai pedir conta para tua irmã, para o teu irmão, para o teu amigo, certo? Porque às vezes nessa ocupação de nós nos ocuparmos com a vida alheia, nós nos perdemos, nós podemos nos perder. Entende o que eu estou falando? Começa e outra, fica tão mais fácil, não é fácil? Quando eu penso que eu vou ter que dar conta só de mim para o Senhor, olha que maravilha, que maravilha. Então eu tenho que me aplicar a eu mesma me vigiar a mim mesma, me policiar a mim mesma, se eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Porque na verdade, olha, cada um vai dar conta apenas de si próprio, até mesmo em relação a filhos, olha, até mesmo em relação a maridos e esposas. Não diz aqui na palavra do Senhor? Quem sabe é o marido se você vai salvar a tua mulher, ou mulher se você vai salvar o teu marido. Como que você sabe? Como é que você sabe? Eu não sei. Eu não posso garantir nada, sabe? A única coisa que nós podemos fazer é por nós individualmente. Então, até nisso, o inimigo às vezes ele tenta nos ocupar para nos distrair da seriedade que eu tenho que dar conta de mim apenas. Só de mim. É claro que se eu puder, nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso daqui, ó. Que ele disse: cuida das minhas ovelhas, tome conta das minhas ovelhas. Quer dizer, você estando em check, que fala em inglês, você tendo checado toda a tua parte, daí você vai tentar ajudar o teu irmão, sim. Certo? Mas na tentativa de salvar o mundo inteiro, não perca a tua própria alma. Entendeu? Esse que é. Porque conta mesmo, Deus vai pedir para cada um de nós. Não é verdade? Então vamos prestar atenção, né? Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de ler o seu santo evangelho, as palavras dele, da maneira como João escreveu aqui, né?
da maneira como ele escreveu aqui. Então, vamos prestar atenção nas palavras do Senhor, né? Para mim foi um grande aprendizado eu poder fazer essas leituras, sabe? Eu sou a primeira que aprende, eu sou a primeira que cresce com todas as leituras que eu tenho feito, sabe? E se você foi abençoado com isso, eu fico mais feliz ainda. Eu fico mais contente ainda, porque se de alguma maneira essas leituras minhas te edificou em alguma área da tua vida, olha, o Senhor vai dar para mim o meu galardão quando eu entrar lá, né? Mas o que nós temos que nos concentrar é no fato de que nós vamos ter que dar contas apenas de nós. De nós. Eu costumo dizer para o meu filho é uma bênção. O meu filho é uma bênção. O meu filho vale por 10 filhos, sabe? Deus levou o nosso filho primogênito, né? O Samuel. Aprove o Senhor levar, e nós entendemos completamente e perfeitamente por que é que Deus levou. Deus o poupou. Deus poupou de tantas coisas que eu mesma tive que viver, né? Tantos de nós tem que viver, tantos traumas, né? Porque, olha, não venha me dizer que a vida é um oba-oba. Se a tua vida está um oba-oba, alguma coisa tá de errado aí, viu? Porque quem serve ao Senhor genuinamente não vive no oba-oba. Eu não vivi. Eu nunca vivi no oba-oba. Não estou vivendo no oba-oba, certo? Deus recolheu um dos nossos filhos e nós louvamos ao Senhor por isso, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Esse outro filho que Deus deixa aqui conosco vale por 10 filhos. É um filho, mas eu converso com meu filho hoje como se ele fosse um irmão meu. É de irmão para irmão, sabe? Ele é uma alma. Ele é uma alma que Deus permitiu que eu gerasse, criasse, mas ele tem a sua responsabilidade diante de Deus, espiritual. Eu hoje vejo o meu filho como um irmão em Cristo. Eu oro por ele, lógico, e sei que ele também ora por nós aqui, pelos seus pais, mas a responsabilidade é individual. É individual a partir de hoje. Eu não respondo por ele, ele não responde por mim. Entende o que eu quero falar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu espero que você entenda. Então, assim, eu sou muito agradecida a Deus por essa oportunidade de ter lido esse evangelho. Meu Deus, como eu cresci com isso. E eu espero que você também tenha sido abençoado, né? Eu acho que a próxima leitura que eu estarei fazendo será nas cartas de João também. Mas Deus há de me orientar, né? E eu estarei prosseguindo com essas leituras. Assim, então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da tua vida e de todos nós, você, minha irmã, meu amigo que me ouve. E eu estarei, então, dando continuidade com as próximas leituras.